É só somzinho. E depois fica só assim. Qual foi a última vez que você fez isso pela tua casa? Porque reclamar, irmãos, há muita gente que reclama. Muita gente que reclama. Um retiro de casais que eu fui o ano passado ministrar numa igreja em Campinas, numa das palestras eu fiz uma dinâmica que era para escrever os defeitos de um e do outro. Uma irmã levantou lá e falou assim, eu dei um papelzinho pequeno, uma folha A4 dava para 4 papéis daquele, 15 por 10. A irmã falou assim, tinha que ser um rolo de papel higiênico. Na frente de todos os casais. Tá bom, irmão, escreve nesse aí, se não couber, eu dou uma folha de sulfite para a irmã. Todo mundo começou a trazer os papéis para mim. E eu desoio na irmã. O que esse irmão vai escrever? Todo mundo começou a me trazer os papeizinhos. E eu de olho para ver se a irmã não vinha. Todo mundo trazendo e a irmã não vinha. Quando a irmã veio, quantos defeitos o marido dela tinha? Quantos defeitos ela escreveu no papel? 0. Aí eu falei para ela, tudo bem, só que a senhora humilhou o seu marido na frente de todo mundo. Então no culto da noite, a senhora vai pedir perdão para ele na frente de todo mundo. Ela escreveu lá assim, meu marido não tem defeitos. Os defeitos do meu marido sou eu. Sou eu que reclamo. Sou eu que brigo. Sou eu que não tenho paciência. E houve uma cura naquele casamento. E olha como Deus é grande e Deus é lindo. Eles foram para lá separados. E voltaram de lá restaurados. Amém. Glória a Deus. Chore pela tua família. Sabe por quê? Olha o que Davi continua fazendo. Continua lendo comigo. Versículo de número 6. Olha que coisa linda que Davi faz. Davi se angustiou. Davi se angustiou, muito se angustiou. Se angustiou, torturou, se afligiu, se atormentou. Ele não aceitou aquela situação. Ele não deixou aquilo. Minha esposa foi embora, meus filhos foram embora. Houve angústia no coração, houve preocupação, houve inquietação. Qual foi a última vez que vocês discutiram e foram dormir brigados? Amanhã vai descer. Vai sair sem café. Vai com a roupa amarrotada. O homem está preocupado com a roupa amarrotada? Tá? Tá nada, não. Vamos ficar com a camisa vazia. Põe e vai embora. Ou senão ele vai pegar a camisa do time dele e vai embora, que não precisa nem passar. Vai embora. E normalmente o homem dorme depois da discussão, não dorme? O homem vira para o outro lado e a mulher dorme? Acorda, vai no banheiro. Você vai. Dormir com a mulher, obrigado, irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Quando você faz isso, há 2 problemas. O primeiro, quem dorme no meio não é Jesus. O segundo, é que amanhã vai estar pior do que hoje, porque ela não dorme. Então ela fica trabalhando como é que ela te pega amanhã. Como é que ela te pega amanhã. E isso refresca a memória dela, porque a mulher não tem problema de memória. Isso refresca a memória dela para lembrar da última discussão, da penúltima, da antepenúltima, da antes. E você está perdido. Porque você não lembra nem porque começou de onde você vai lembrar da tua passada. Mas se ele deixou ela dormir daquele jeito, ela vai lembrar de tudo. Davi se angustiou, Davi se preocupou, Davi não aceitou aquela situação. Em nome de Jesus, continua lendo comigo o versículo 6. O povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Olha bem, eles não estavam querendo, Davi ainda não era rei, mas Davi era o líder. Davi era o cara. Nós temos vários pastores aqui. Os membros da igreja de Davi, nós não queríamos na nossa igreja, não. Se você voltar lá em 1 Samuel 20 até o capítulo 22 e ver os membros da igreja de Davi, os membros da igreja de Davi
Não ia ter oferta. Não íamos fazer um templo tão lindo como esse. Não íamos abrir poço lá no sertão do Piauí de jeito nenhum. Ninguém. Quem queria Davi se fez chefe deles, 600 homens. Que Davi se fez chefe deles, cuidou deles, tratou deles, levantou eles. Diz depois, quando nós terminamos a história de Davi, que esses homens acertavam um fio de cabelo a 100 metros. Você está de brincadeira comigo? Esses caras eram bons, treinou muito no deserto. Não tem registro de derrota de Davi. Pode ler a Bíblia inteira. Não tem registro de derrota de Davi. Temos derrota de Davi pessoal. Seu adultério com Betseba, a sua contagem depois da quantidade de soldados que tinha, mas derrota de Davi com o seu exército não tinha. E tinha um homem leal a ele que chamava-se Joabe. Fazia parte desse bando, fazia parte desse povo. Quando esse homem conquistava a cidade, mandava chamar Davi, porque na cabeça daquele que foi colocada a coroa, era aquele que era o rei daquele lugar. Esses homens, se falavam de apedrejar Davi, eles queriam matar o líder, porque eles tinham perdido o bem mais precioso que eles tinham, que era a sua família. Eles falaram de matar o líder, porque eles perderam as suas esposas, seus filhos e suas filhas. Olha o valor que eles dão. Eles estavam lutando pela família. Eles sabiam que Davi era importante, mas mais importante que Davi é minha esposa, mais importante que Davi são meus filhos, mais importante que Davi é minhas filhas, mais importante que Davi é ter a minha família unida. Amém. Você está disposto a lutar pela tua casa? Amém. Pagar o preço, a dar o braço a torcer. Verdadeiramente, irmãos, nós vivemos uma sociedade descartável. Nós queremos trocar casamentos. Recentemente, lá no meu bairro, um senhor com 61 anos de casado, 61, largou a sua esposa para ficar com uma menina de 22 anos de idade. Os filhos não entendem, os netos não entendem, porque não há como entender algumas coisas. Por um desejo sexual que vai durar quanto tempo? Aqui de Itu, não me lembro agora de qual bairro, eu tenho duas famílias na igreja que são aqui de Itu. Elas moram hoje lá próximo à igreja, mas os parentes moram todos aqui em Itu. E um casal fez 60 católicos praticantes aqui da cidade, fizeram 65 anos de casado, e eles iam comemorar no dia de ceia da nossa igreja, que é o primeiro domingo. E esse casal, que é parente deles, é membro da nossa junta de oficiais, que serve assim. E eles chegaram para mim na quinta-feira e falaram: pastor, domingo nós não viramos no culto. Eu falei: como assim? Não é ceia, você não virá no culto? Pastor, eu não posso. Lembra meu avô lá de Itu? Eu falei: lembra, então eles completam 65 anos de casado e nós vamos fazer um churrasco aqui. Eu falei: 65 anos eu sei. Será que eles não vêm à igreja? Pastor, eles nunca foram numa igreja evangélica. Eu falei: você é a primeira vez. Convidei eles para vir à igreja. O que o pastor está imaginando? Eu quero fazer uma homenagem para eles. Fui numa loja de esportes no centro de Campinas, mandei fazer uma placa de prata com o nome do casal, logotipo da igreja, versículo bíblico, 65 anos de casado, e foram 80 pessoas aqui de culto, 4 evangélicos e 76 católicos. Alguns estão congregando em algumas igrejas aqui, que eu não sei quais, porque gostaram tanto da igreja evangélica, que falaram assim: poxa, os crentes são legais. Eu falei: procura lá em Itu uma igreja séria, que prega a palavra do Senhor, e vão buscar Deus. E alguns já foram batizados. Vira e mexe, esse casal da nossa igreja vem para cá para batismos aqui. Talvez tenha alguns deles congregando aqui, não sei. Eu não conheço aonde eles moram aqui na cidade. Tudo porque eu decidi valorizar um casamento que estava completando 65 anos. E olha a frase do Senhor: a igreja
igreja católica vai mandar flor, quando nós mandamos flor, quando morre, não precisa homenagear ninguém. Morreu. Você põe meu nome na rua depois que eu morrer. Pelo amor de Deus. Se colocou o nome na rua enquanto eu estou vivo, eu vou passar lá. Vai que eu morrer, não vai adiantar nada. Nós queremos homenagear as pessoas depois que morrem. Pra quê? Não. Ele se angustiou em amargura porque eles queriam a sua família de volta. Eles queriam trazer a sua família. Eles queriam estar com a sua família. Eles queriam lutar pela sua família. Eles estavam amargurados, angustiados. Eles não aceitavam aquela situação. Você não pode aceitar o que a Bíblia está colocando. Há uma guerra hoje, uma guerra espiritual, há uma guerra emocional, há uma guerra midiática para acabar com a família. Há uma guerra, gente. Uma cantora famosa aí, que eu não vou dizer o nome dela, largou o marido. Vou ficar com outra mulher. Tudo porque ela não estava vendendo mais nada de disco. E aí ela voltou para as paradas de sucesso. Eu falei da ideologia do gênero. Semana que vem começa a Olimpíadas. Mas você está sabendo que quarta-feira a ideologia do gênero foi votada em Brasília e foi rejeitada pelos nossos deputados? O Jornal Nacional falou? Bandeirantes falou? SBT falou? E os abençoados da Record também não falaram. Podia ter falado, porque os abençoados aquele homem só Jesus. Pula essa parte, que eu orei para ele comprar aquele negócio, mas se eu pudesse pegar a adoração de volta. Porque eu imaginava que era para abençoar a família, porque a frase dele era: vamos ter uma televisão para abençoar a família brasileira. Eu lembro disso. Mas não está abençoando a família, não. Olha que coisa interessante.